Boa noite. Tudo bem com vocês, igreja? Que ótimo, graças a Deus. Que bom que você veio à casa de Deus hoje, venceu a preguiça, o frio, a comodidade da tua casa, do teu lar e veio até a igreja para adorar a Deus com a tua presença, com os teus louvores e com a tua adoração. Hoje nós vamos estudar um pouquinho a Bíblia, né? Como é de praxe fazermos aqui. Vamos fazer uma pequena meditação aqui. Vamos começar nossa leitura no capítulo 21 do livro de Lucas. Abra a Bíblia de vocês lá, por favor. Capítulo 21 de Lucas. Lucas era um médico que se converteu ao cristianismo. O livro de Lucas é uma carta para um amigo dele, para um paciente dele. E ele escreveu essa carta falando sobre Jesus Cristo. Não vamos ler agora, mas se você ler Lucas capítulo 1, versículo 1, é Lucas se apresentando a esse amigo dele, dizendo aqui, aqui está o resumo das coisas que eu tenho para te falar. Então é uma carta que Lucas enviou para esse amigo dele para poder evangelizar e falar de Jesus. E essa carta chegou até nós e vamos ler ela. Antes de começar a ler, eu quero fazer uma breve oração. Fique em reverência, por favor. Grande e querido Deus, abrimos aqui a Tua palavra, ó Pai. E eu peço que o Senhor fale agora, Deus. Porque estando homens aqui, ó Deus, nesse púlpito, ó Deus, eles não têm muito valor, ó Deus. Eles não podem fazer nada. Mas esses mesmos homens, ó Deus, inspirados e iluminados pelo Teu Espírito Santo, ó Deus, podem falar palavras que são propriamente Tuas, ó Deus. Eu peço neste instante, Senhor, que o Senhor me abençoe e me ajude, ó Deus, porque eu sou apenas um pecador, ó Deus. Preciso da Tua ajuda, ó Deus. O Senhor sabe de todas as coisas. Então transmita um pouco de conhecimento a mim, ó Deus, para que eu possa replicá-lo à igreja. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. A partir do versículo 1 de Lucas, diz assim. O subtítulo diz aí, a oferta da viúva pobre. Diz assim. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse, verdadeiramente vos digo, que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Algumas coisas chamam a atenção aqui. O princípio imediato aqui, nós vemos aqui que diz que essa viúva deu todo o seu sustento. Eu não sei se vocês já viram um casamento do Oriente Médio, é muito diferente de um casamento nosso aqui. Geralmente, as noivas aqui no Brasil, elas entram de branco, né? Que significa pureza, né? E no mundo não é bem assim. Se você for ver na China, por exemplo, se alguém for num casamento de branco, é escorraçado de lá. Porque branco na China significa morte. Eles casam de vermelho, que significa alegria, amor. E um casamento do Oriente Médio, as noivas geralmente usam cores escuras, geralmente preto. Olha só que diferente. E uma noiva do Oriente Médio, ela, no seu vestido de noiva, digamos assim, ela cobre o rosto, e nesse véu que cobre o rosto tem algumas moedinhas. Essas moedinhas é o dote dela. Porque se o esposo morrer, se acontecer alguma coisa, ela tem um mínimo de recurso para pelo menos conseguir chegar em algum parente. E elas guardavam esse dote, esse dinheirinho era delas para qualquer emergência. Tanto que é por isso que quando você lê a parábola lá da dracma perdida, que a mulher procura tanto aquela moeda, deu essa moedinha, esse dote que ela tinha. Agora, o que é mais interessante aqui é como Jesus vê. Porque os discípulos viam os fariseus, os escribas, os ricos, dando muito dinheiro.
E quando aquela viúva dá aquelas 2 moedinhas, que era tudo que ela tinha, ele diz: essa dou mais do que todos. A conta não bate. Alguém tem uma moeda aí? Eu não trouxe uma moeda aí. Eu quero uma moeda. Vamos lá. Me ajuda aí. Qualquer moedinha. 5 centavos, 10 centavos. Opa, peraí. Meu sogro já arrumou aqui. Obrigado quem estava procurando aí. Dando trabalho para o sonoplasta aqui agora. Vamos lá. Erlane, me ajuda aqui. Essa moeda, de quanto que ela é? 10 centavos. É verdade. Quantos lados tem essa moeda? 2. E um lado tem o quê? E no outro? Uma imagem, um rosto de alguém, né? Se a Erlane estiver enganada, eu vou pedir uma segunda opinião aqui. Domingos, sábados, né, como você é bem apelidado aqui, né, que se converteu, agora é sábados. Me diga aqui, essa moeda, o que você vê aqui? Pode segurar. Eu confio em você, você não vai roubar esses 10 centavos, não. Eu quero que você veja, eu quero que você me diga, quantos lados tem essa moeda? São 2 lados. Agora me diga, o que tem em um dos lados da moeda? Olha aí para mim. Número 10. Que significa o quê? Quanto ela vale, né? E do outro lado? Um rosto. Ótimo. Deixa eu devolver os 10 centavos para o meu sogro aqui agora. Está aqui de volta. Quando Jesus e os discípulos olharam aquela cena, os dois viram a mesma coisa, só que de lados diferentes. Os discípulos olharam um lado da moeda, que era o quanto aquela moedinha valia. Jesus olhou o outro lado da moeda. E o que tinha no outro lado da moeda? Um rosto de alguém. E Jesus, ele olha assim para nós. Ele não... Quanto que é o seu valor? É o número 10? Ou é o rosto? Quem está por trás? Jesus olha dessa maneira para nós. E foi assim que ele olhou para aquela mulher. Nós não podemos ser medidos em medidas exatas. Quanto vale a sua vida? Quanto vale você? Tem uma resposta pronta aí, né? Você vale o sangue do Filho de Deus. E é verdade. Ele morreu por você. Mas Deus e Jesus, ele tem uma especialidade de conseguir olhar para nós além daquilo que o olho pode ver. Por exemplo, volta a sua Bíblia aí para 1 Samuel, capítulo 16. Vamos ler aqui mais um relato, onde Deus olha diferentemente do que o homem vê. Capítulo 16 do livro de 1 Samuel. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Diz o seguinte: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite, e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: Como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: Toma contigo um novilho e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás a Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que hás de fazer. E ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: É de paz a tua vinda? Respondeu ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e ele disse consigo: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a tua estatura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração.
Veja como muda o prisma. Nós geralmente somos julgados exteriormente. Tem até um ditado que diz: a primeira aparência é a que fica, né? Se você está bem arrumado, se você está aprumadinho, você é recebido de uma maneira. Se você está de regata e chinelo, você já é visto de outra maneira. Tem um colega lá no meu serviço que ele é bem financeiramente, digamos assim, né? Ele tem uma condição financeira boa. Como ele vive nessa São Paulo maluca, ele sempre está de moto, para ganhar tempo. E aí, uns tempos atrás, ele foi trocar o carro dele. E aí, ele foi como? De motoboy. Capa de chuva, bota, capacete, cachorro louco. E entrou numa concessionária da Toyota para comprar o Coralão dele. Ele tem dinheiro, ele pode. O dinheiro é dele, ele faz o que ele quiser. Rapaz, ele contando a história para mim, nenhum vendedor queria atender ele. Ninguém. Falou assim: esse motoboy aí perrapado tem dinheiro para comprar um Corolla? Não tem. Mas ele tinha. E comprou. Não ali, porque ele se sentiu muito mal ali. Ele falou para mim, ele comprou em outro lugar. Ele comprou até particular, não comprou em concessionária. Mas você vê como que é que nós somos julgados. Você é o que nós estamos vendo. Mas o que você é para Deus? Você sabe dizer o que você é para Deus? Você é tudo para Deus. Como nós já falamos aqui, Deus deu a vida por você. Não tem problema para Deus saber quem você é. Agora a minha pergunta é: você sabe o quanto você vale? Nós vemos numa época que nunca houve tanta depressão, nunca houve tanto desânimo. Irmãos, a nossa igreja no culto de domingo era cheia. Quantas vezes eu já não ouvi pregadores vindo aqui elogiando: nossa, parece um culto de sábado, a igreja de vocês está cheia, amém por isso. E as pessoas louvavam a Deus. Quantas vezes numa semana de oração, cheio, lotado de gente aqui, mas alguma coisa está acontecendo. E sabe o que está acontecendo? O diabo tem, com efeito, conseguido colocar o ânimo dos irmãos lá embaixo. Os departamentos não andam. Você não se dá valor. Quantas vezes eu não vejo as pessoas tristes, dizendo: ah, eu sou feio, ah, eu não presto para nada, ah, isso, ah, aquilo, se jogando para baixo. O que está acontecendo com a nossa vida? E não é só a juventude, é os adultos, é os de mais idade, é geral isso. Por que nós não conseguimos nos enxergar como Deus nos enxerga? Será que não foi suficiente Ele morrer por você? O que mais Ele tem que provar? E o interessante é, Ele continua provando, Ele continua fazendo, Ele continua indo atrás de você. É uma loucura dizer isso. Como o Todo-Poderoso, Deus Criador do Universo, onisciente, onipotente, onipresente, vem atrás de mim. Como pode isso? Não faz sentido. Ele não precisa de mim, mas Ele me ama. Ele me vê diferente do que o homem vê. Ele não vê os meus pecados. Rejeita os meus pecados. Detesta os meus pecados. Mas Ele não olha para os meus pecados. Ele olha para quem eu sou de verdade. Ele olha, além disso, para quem eu posso ser. E nós nos colocamos para baixo. E nós nos menosprezamos. O diabo está com um trabalho fácil. Porque ele não está precisando mais acusar. Porque o diabo é chamado na Bíblia da antiga serpente, né? O acusador dos nossos irmãos. Ele não está precisando acusar mais ninguém. Nós estamos trabalhando para o diabo. Eu estou me acusando. Eu estou me colocando para baixo. Eu estou me desprezando. Irmãos, vocês são nação santa, povo eleito de Deus. Não se menospreze. Saiba quem você é. E outra coisa.
Você está aqui ouvindo isso. Tem pessoas que não estão. Precisamos ir atrás dos nossos irmãos. Precisamos buscar aqueles que estavam aqui e não estão. Não podemos fingir que não está acontecendo nada. Fingir que está tudo bem. Não está. E o que fazemos? Nada. É que muitas vezes nós também estamos mal. E pensamos, como é que eu posso ajudar alguém se eu estou precisando de ajuda? Como que eu posso correr atrás de alguém se eu não tenho forças para correr? Precisamos de ajuda divina. Muitas vezes nem oramos. Eu me lembro do Salmo que diz: eleva os olhos para o monte, de onde o meu socorro veio. O meu socorro vem do Senhor. Precisamos erguer a cabeça, irmãos. Enquanto estivermos olhando para nós, a gente é cheio de defeito mesmo. Precisamos erguer a cabeça e pedir a ajuda de Deus. E Ele vai vir. Sabe por que Ele vai vir? Porque quando 3 jovens foram lançados dentro de uma fornalha de fogo, e não foi qualquer um que desceu, não. Foi Miguel. Sabe quem é Miguel? Jesus. Foi ele em pessoa que desceu para poder salvar os 3 garotos da fornalha. Porque quando Daniel orava, clamando durante 21 dias, e Satanás, chamado no livro de Daniel de príncipe da Pérsia, resistia, Miguel veio, Jesus veio, livrou e deixou Gabriel ir para dar uma mensagem. Sabe por que eu sei que Deus vem em auxílio? Porque João, o apóstolo amado, ele foi derramado dentro de um tacho de óleo quente e não sofreu nada. E eu vou além, porque às vezes ele não vai te livrar. Às vezes você vai passar pelaquela provação. Mas assim como Estevão, que Deus não livrou ele. Estevão morreu, apedrejado, e era inocente. Mas ele levantou os olhos para o céu e disse: eis que vejo o Filho do Homem. Jesus sempre estará do nosso lado. Nós precisamos continuar do lado dele. E sabe um dos motivos porque há um desânimo geral? Há alguns motivos, e é muito pessoal, cada pessoa talvez tenha ali o seu motivo específico. Mas no geral, irmãos, nós não temos mais comunhão com Deus. Desprezamos o culto familiar. Não fazemos o culto na nossa casa. E quando Deus não tem lugar, outra pessoa tem lugar. Nós não oramos. E se você não está gastando tempo para falar com Deus, o seu tempo está indo para outro lugar. Nós, além de não fazermos algumas coisas, fazemos algumas coisas erradas. Que tipo de música você está ouvindo? Eu não estou falando que precisa ser música da igreja, né? A gente teve um congresso de música, a gente explicou isso aqui a fundo. Mas que tipo de música você está ouvindo? Eu prefiro ouvir música da igreja. É mais certo que vai dar bom. Mas já que você quer, se você não quer ouvir uma música da igreja, o que você está ouvindo? Esses sertanejos aí que passa tocando, que é só sofridão, só sofrimento. Você está ouvindo funk, que deprecia a mulher, que elogia o sexo, que vulgariza tudo. O que você está ouvindo? É música eletrônica, que fica aquele batidão na sua cabeça, tum, 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 tum. Excita os pensamentos, você não consegue pensar em nada, fica vulnerável. O que você está ouvindo? Qual o tipo de música que está entrando na sua cabecinha? O que você está assistindo? Quando você chega na sua casa, tem um tempinho livre, quais são as séries que você está vendo? São séries que exaltam Satanás, porque temos agora muitas. Lúcifer, vai exaltar o diabo. Supernatural, vamos matar demônio. Mas o cara é do próprio demônio. O cara se mistura lá com o demônio, não sabe, não sei quem é de demônio, quem é de Deus. Quem é que a gente está assistindo? Estamos vendo 50 Tons de Cinza, exaltação do sexo. Estamos vendo os Game of Thrones, que não precisa nem falar. É isso que a gente está vendo? É isso que está entrando na nossa mente? Por que eu não tenho força? Por que eu estou tão fraco? Porque você está alimentando o seu lado carnal.
Vocês sabiam que dentro de vocês há uma briga espiritual? Se não sabia, fique sabendo. Quando Adão estava nessa terra, ele só tinha uma natureza boa, perfeita. Quando ele pecou, uma outra natureza surgiu. A imagem de Deus e semelhança que ele foi criado foi deturpada, foi modificada. E agora ele tem duas naturezas. Uma chamada de natureza carnal, outra chamada de natureza espiritual. Quando você deixa de orar, você alimenta a sua natureza carnal. Quando você assiste o que não presta, você alimenta a sua natureza carnal. Quando você come o que não presta, você alimenta a sua natureza carnal. E dentro de você tem um gigante carnal. Por quê? Você só alimenta ele. E de vez em quando, uma vez por semana, você vem aqui na igreja e dá algumas migalhas para a sua natureza espiritual. E ela é fraca. E quando tem uma guerra dentro de você, sua natureza carnal vence. Porque você não tem força para vencer. E o diabo está rindo na cara de Deus. E dizendo, eu vou. Porque ele sabe que ele está condenado. Eu vou. Mas eu vou levar muitos comigo. E isso machuca Deus. Estamos dando para o diabo um gostinho de vitória, mesmo ele sendo derrotado. Magoamos o coração de Deus. Irmãos, não vou dizer para vocês qual é o segredo da vitória, porque eu vou dizer para vocês que eu estou lutando junto com vocês também. Porque eu também desanimo, eu também tem dia que eu não tenho vontade de vir para a igreja, eu também tem dia que eu não quero orar, eu tenho dia que eu não quero fazer culto. Tem dia que eu quero me enclausurar na minha casa e não quero que ninguém bata lá. Quero ficar quietinho. Mas eu tenho que lutar. Eu tenho que mudar de vida. Porque para o céu que eu quero ir, algumas coisas que eu estou fazendo não entram lá. Eu tenho que mudar de vida. Eu tenho que ser diferente. E assim, eu estou preparando um sermão, e isso já faz uns 6 meses, para falar só sobre desânimo. Mas ele está andando bem. Eu já descobri porque que a gente está desanimado. Eu só não descobri uma coisa. Como sair do desânimo? Eu ainda não sei. Quando eu descobrir, eu marco o Edivaldo aí, os anciãos, dá uma data e eu venho pregar sobre isso. Orem aí para que eu consiga achar a solução. Mas uma das coisas que nós temos que fazer, irmãos, é trabalhar para Deus. Muitas vezes nós estamos desistindo. Desistindo de trabalhar para Deus. Desistindo de fazer as coisas por Deus. Eu vejo um desânimo nessa questão aí. Quando nós estamos falando de Davi, nós falamos de Davi aqui agora. Vamos ler o versículo 12? Não. 11. Diz assim: perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os seus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Dentre todos os irmãos de Samuel, ou os filhos de Jessé, Davi foi quem Deus escolheu como rei. O improvável, o menorzinho. Ele nem estava com os irmãos, né? Só ele estava trabalhando enquanto os irmãos estavam lá para comer com o profeta. O filhinho desprezado. Outra coisa interessante. O verso diz aqui: a partir deste dia, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. A partir desse dia, Davi era ungido de Deus, ungido rei de Israel. E o que ele fez no dia seguinte? Ele voltou a cuidar de ovelha.
E eu te digo mais, ele não tinha só esse emprego, ele cuidava de ovelha. Se você seguir lendo o versículo, ele tocava para o rei, ele era escudeiro do rei, levava as armas do rei, mais para frente você vai ver isso também. E depois ele virou um soldado. Deus vai usar quem quer trabalhar para ele, irmãos. Se coloca na mão de Deus para você ver. Ele vai te usar. Quando nós não trabalhamos para Deus, nós desanimamos da igreja. Nós desanimamos das coisas de Deus. Deus te dá alguma coisa na sua mão para você fazer? Faz. Confia nele. Ah, mas é difícil, as pessoas não têm ajuda. É verdade. Não tem. Não tem mesmo. É difícil. Desanima. Porque você faz uma programação bonita e aí as pessoas vêm e não aparecem. E aí as pessoas vão e marcam uma outra coisa no mesmo horário. E aí as pessoas, sei lá, alguém te prometeu trazer alguma coisa e não traz. Alguém prometeu fazer alguma coisa e não faz. E você desanima. Porque as pessoas não estão aí. Pare de olhar para as pessoas. Do mesmo jeito que você tem que parar de olhar para você e olhar para Deus, pare de olhar para quem está em volta. Mantenha os seus olhos fixos em Deus. Mais uma coisa, para nós finalizarmos. A gente só vai vencer o desânimo se você conhecer Deus. Você conhece Deus? Sabe quem é Deus? Nós não temos experiência com Deus. Não vou generalizar. Não vou dizer que é todo mundo. Mas são poucas. Como que Davi venceu o gigante? Leia. Capítulo 17. 33. Diga 33. 33. Vamos lá. Porém, Saul disse a Davi, contra o filisteu não poderás ir pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se contra ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão quanto o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Aí você pode perguntar, você falou para mim que precisa ter experiência com Deus. E aí você lê um versículo que tem Davi matando urso e leão. Me explica o que tem a ver. Irmãos, sabe por que Davi tinha tanta confiança que ele podia matar Golias? Porque ele já tinha matado o leão e o urso. Porque ele tinha uma experiência no passado. Quando chega um problema na sua frente, sabe por que você não vence? Porque você não confiou em Deus nas coisas menores. Quando chegou um problema pequeno, você não confiou em Deus. Quando aconteceu alguma coisa na sua vida, você não confiou em Deus. E agora, quando o gigante está na sua frente, ele te derruba. Porque você não confiou em Deus e não tem experiência com Deus. Davi só foi capaz de matar o gigante porque ele tinha experiências no passado, que lhe deram confiança para poder fazer o que ele tinha que fazer. Confie em Deus nas pequenas coisas. Ora a Deus para o seu ônibus chegar. Se o ônibus chegar rápido, não, meu Deus, preciso de um ônibus logo. Pede um ônibus para Deus. Senhor, tem um problema aqui no meu serviço, eu não sei como resolver. Pede para Deus. Senhor, eu estou lendo esse trecho aqui, 2.300 tardes e manhãs, e eu não estou entendendo. Pede para Deus. Confia nele. Essa é uma das ferramentas para a gente vencer o desânimo. Primeira, trabalhe para Deus. Só trabalhando para Deus para a gente não desanimar, para a gente não cair. Quando a gente trabalha para Deus, Ele nos honra. E segundo, tem experiência com Deus, nas pequenas coisas.
Tem até uma coisa, um pequeno provérbiozinho que diz o seguinte: ninguém esbarra numa montanha, a gente tropeça numa pedrinha. É por isso que a gente tem que vigiar nas pequenas coisas. Quando você está atento nas pequenas coisas, nos detalhes, você vai ser fortificado, você vai ser grande. Agora, quando você não está prestando atenção nem nas pequenas coisas, essa coisinha pequenininha, essa pedrinha pequenininha, é ela que te derruba e você não tem força para levantar. O sermão de hoje foi mais, não sei como dizer, um aconselhamento, um chacoalhão, um estudo, uma reflexão, alguma coisa para a gente ir para casa e pensar: o que eu posso fazer para melhorar a minha vida? O que eu posso fazer para melhorar a minha igreja? Como que eu posso ajudar os meus irmãos? E ainda assim também me ajudar, porque todo mundo está junto. Todo mundo faz parte da mesma igreja. Então, quando nós estamos fortes, estamos todos fortes. E quando estamos fracos, estamos todos fracos. Então, vamos pensar nisso, irmãos. Eu vou pedir que vocês fiquem em pé e nós vamos fazer uma breve oração. Oremos. Poderoso Deus, Pai de amor, Pai de misericórdia, santo somente ao Senhor, ó Deus, digno dos louvores, das glórias e das adorações, ó Pai. Nós não somos nada, pó da terra, Deus, é isso que somos. E o Senhor ama esse pó da terra, Deus. O Senhor nos ama profundamente, ó Deus. E muitas vezes desprezamos o Teu amor, magoamos o Teu coração, damos as costas para Ti, ó Deus. Nos ajuda a mudar, ó Pai. Nos ajuda a seguir o exemplo de Davi. Trabalhar para Ti, ó Deus. Ter experiência contigo para conseguir vencer as dificuldades. Nos dá força e sabedoria para entender aonde nós estamos errando. Pai, por que eu não tenho vontade de ir para a igreja? Por que eu não sinto vontade de orar? O que eu estou fazendo que está me afastando de Ti? Nós lemos ontem aqui um versículo de Isaías que diz: as nossas iniquidades fazem separação entre Ti e nós. É os nossos pecados que nos afastam de Ti, ó Deus. É nossos atos de maldade que nos fazem ficar mais longe de Ti. E não é o Senhor que está indo para longe de nós. Somos nós que estamos correndo para longe de Ti, ó Pai. Loucos, desesperados, cegos. Nos segura, Deus. Não deixa que a gente corre para longe. Nos ajuda a voltar, Pai, correndo para os Teus braços. Se preciso, chorando. Se preciso, machucados. Mas voltar para o Senhor, ó Deus. Uma vez que nós temos conseguido voltar, ó Deus. Uma vez que nós estejamos de novo no lugar seguro, no rebanho. Que nós possamos ter a coragem de ir atrás das ovelhas perdidas, ó Deus. Aqueles que outrora eram como nós, longe do Pai, perdidos e desanimados. Nos dá força, nos abençoa, Deus, sabedoria. Precisamos estudar a Tua palavra e orar incessantemente, porque o Senhor está voltando. E fica a pergunta: a nossa vida é uma vida de cidadão do céu ou uma vida de pessoas que vão clamar às rochas, caiam sobre nós? Misericórdia, Deus, misericórdia. Nos leve em segurança para as nossas casas, nos livra do mal e nos abençoa. É o que eu te peço por Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém.